Você já se perguntou por que alguns medos parecem surgir do nada, sem motivo aparente? Aqueles receios que nos paralisam, mesmo sabendo que não há perigo real. Freud acreditava que esses medos não são aleatórios. Eles são reflexos profundos do nosso inconsciente, onde memórias e desejos reprimidos influenciam nossas emoções mais do que imaginamos. Segundo Freud, o inconsciente é como um cofre invisível que guarda experiências, traumas e impulsos que a mente consciente muitas vezes rejeita. Esses conteúdos reprimidos encontram formas sutis de se manifestar, e o medo é uma delas. Ao estudarmos o que tememos, podemos descobrir padrões ocultos da nossa própria psique, que muitas vezes remontam à infância ou a momentos de grande impacto emocional. Imagine por um momento aquele medo que você nunca contou a ninguém, aquele que parece irracional. Freud diria que ele pode revelar um conflito interno antigo, talvez até esquecido. Nosso cérebro cria mecanismos de defesa, mas o medo é um alerta silencioso, mostrando que algo dentro de nós ainda não foi resolvido. Ele não é um inimigo, mas um mensageiro do inconsciente. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos como os medos mais profundos podem ser uma chave para compreender nossa mente. E não se preocupe, você não está sozinho. Todos nós carregamos inseguranças ocultas. Mas a boa notícia é que, ao reconhecer essas emoções, podemos transformá-las em autoconhecimento, enfrentando o que antes nos assustava com consciência e clareza. Freud acreditava que muitos de nossos medos surgem na infância, momentos em que ainda não tínhamos ferramentas para lidar com experiências intensas. O medo do escuro, de perder alguém querido ou de situações inesperadas, muitas vezes nasce nesse período, mas permanece oculto no inconsciente, influenciando nossas reações mesmo na vida adulta. Esses medos reprimidos funcionam como sinais de alerta que a mente consciente não compreende totalmente. Por exemplo, uma fobia inexplicável pode ser a manifestação de um conflito interno antigo, talvez ligado a uma sensação de abandono ou rejeição na infância. Freud sugeria que investigar essas raízes é essencial para entender a verdadeira origem do medo. Além disso, Freud apontava que a mente cria mecanismos de defesa para proteger o indivíduo de traumas dolorosos. Porém, mesmo esses mecanismos podem gerar ansiedade e pavor em situações que, na superfície, parecem comuns. O medo é, portanto, uma forma de comunicação silenciosa entre o inconsciente e a consciência, pedindo atenção ao que foi reprimido. Ao compreendermos a origem dos nossos medos, começamos a perceber que eles não são meros caprichos da mente. São histórias antigas que ainda coam em nossa psique. Reconhecer essas histórias é o primeiro passo para transformar o medo em autoconhecimento, permitindo que o indivíduo viva com mais controle e consciência sobre suas emoções. Segundo Freud, nossos medos frequentemente se apresentam de forma simbólica. Um medo irracional de altura, por exemplo, pode representar a insegurança de assumir riscos emocionais ou profissionais. O inconsciente usa símbolos para comunicar desejos, traumas ou conflitos que não conseguimos expressar diretamente, transformando situações cotidianas em alertas psicológicos sutis. Esses símbolos muitas vezes confundem a consciência. Sentimos medo de algo específico, mas a verdadeira causa está oculta. Ao explorar essas ligações simbólicas, podemos identificar padrões de comportamento e pensamentos repetitivos que moldam nossas decisões, relacionamentos e até nossa saúde emocional. Reconhecer esses símbolos é como decifrar um mapa interno do inconsciente. Freud também explicava que os medos reprimidos podem se manifestar em sonhos, lapsos de memória ou mesmo sintomas físicos. Uma dor inexplicável, uma insônia persistente ou pesadelos recorrentes podem ser formas do inconsciente chamar atenção para experiências ainda não processadas. Entender essa linguagem é essencial para lidar com nossos medos de forma consciente e saudável. Quando aprendemos a interpretar os símbolos que surgem em nossos medos, ganhamos ferramentas para compreender emoções profundas que antes nos assustavam. É como abrir uma porta para o nosso mundo interior, onde cada medo se torna uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento pessoal, permitindo que o indivíduo viva com mais equilíbrio e clareza sobre suas escolhas. Freud afirmava que o medo não surge apenas de experiências externas,
mas de conflitos internos que a mente ainda não resolveu. Muitas vezes, sentimos ansiedade ou pavor diante de situações aparentemente comuns, porque elas ativam tensões inconscientes acumuladas ao longo dos anos, trazendo à tona desejos e frustrações que não admitimos para nós mesmos. Esses conflitos internos podem envolver relações familiares, expectativas sociais ou decisões passadas que marcaram profundamente nossa vida. Um simples receio de mudança, por exemplo, pode refletir uma resistência inconsciente a se desapegar de padrões antigos, mesmo que eles já não nos sirvam mais. O medo, nesse contexto, funciona como um guia silencioso da psique. Ao identificar esses conflitos, começamos a entender que o medo não é inimigo, mas uma mensagem que nos convida a olhar para dentro. Freud acreditava que confrontar esses medos de forma consciente permite a integração das experiências reprimidas, liberando energia emocional e abrindo espaço para escolhas mais autênticas e decisões mais conscientes. Viver sem entender esses medos é como caminhar em um labirinto escuro. Sentimos ansiedade, mas não compreendemos de onde ela vem. Reconhecer e aceitar nossos conflitos internos nos dá a oportunidade de transformar o medo em aprendizado. Cada emoção reprimida que se revela é, na verdade, um convite para a consciência e para a liberdade emocional. Freud acreditava que o medo influencia não apenas nossas emoções, mas também nossas decisões diárias. Muitas escolhas, desde relacionamentos até carreira, podem ser motivadas por receios inconscientes. Ignorar esses medos significa viver no piloto automático, enquanto entendê-los nos dá o poder de decidir de forma mais consciente e alinhada com nossos desejos reais. Por exemplo, uma pessoa pode evitar assumir um novo projeto por medo do fracasso, sem perceber que essa insegurança é reflexo de críticas ou desaprovação recebidas no passado. Ao trazer esse medo à consciência, é possível questionar sua validade e tomar decisões mais livres, sem que experiências antigas continuem a ditar nossa vida adulta. O medo, portanto, funciona como um espelho, refletindo nossas vulnerabilidades mais profundas. Freud via essas emoções como sinais de que algo precisa ser examinado e compreendido. Quando aprendemos a interpretar essas mensagens, transformamos a ansiedade em autoconhecimento e fortalecemos nossa capacidade de agir com clareza, coragem e equilíbrio emocional. Reconhecer como o medo molda nossas escolhas é libertador. Ele deixa de ser um obstáculo invisível e se torna uma ferramenta de reflexão. Cada decisão tomada à luz do autoconhecimento nos aproxima de uma vida mais plena, onde não somos escravos das angústias do passado, mas protagonistas conscientes da nossa história e das experiências que desejamos construir. Freud acreditava que enfrentar nossos medos não significa apenas coragem, mas consciência. É preciso observar de perto o que nos assusta, questionando sua origem e sentido. Ao fazer isso, o medo deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser um guia, revelando áreas da mente que ainda precisam de atenção e cuidado. O processo de transformação do medo começa ao identificar padrões de pensamento que repetimos inconscientemente. Um medo antigo pode ressurgir em diferentes formas, como ansiedade, hesitação ou até sintomas físicos. Reconhecê-lo e analisá-lo permite que aprendamos com ele, ao invés de sermos controlados por ele, recuperando autonomia sobre nossas emoções. Freud também destacava a importância da autoobservação e da reflexão profunda. Perguntar-se, por que sinto tanto medo disso? Ou que lembrança antiga está conectada a essa sensação? Abre portas para compreender o inconsciente. Esse olhar atento transforma experiências dolorosas em conhecimento, reduzindo a influência do medo sobre nossas decisões e comportamento. Encarar o medo é, portanto, um convite ao crescimento pessoal. Cada vez que identificamos uma raiz oculta e refletimos sobre ela, transformamos ansiedade em clareza, insegurança em força e preocupação em aprendizado. Freud nos lembra que o inconsciente não é inimigo, ele ama. E nossos medos são sinais que nos guiam na jornada do autoconhecimento. Freud acreditava que os sonhos são uma extensão do inconsciente, revelando medos e desejos que a mente consciente muitas vezes ignora. Sonhos inquietantes ou recorrentes
podem ser mensagens simbólicas do nosso interior, mostrando aspectos de nós mesmos que precisam de atenção. Compreender esses sinais é essencial para interpretar nossos medos mais profundos. Um pesadelo com perseguição, por exemplo, pode representar a sensação de estar fugindo de algo em sua vida desperta. Uma responsabilidade, uma emoção reprimida, ou uma decisão difícil. O medo se manifesta no sonho de forma simbólica, revelando conflitos internos que muitas vezes não conseguimos enfrentar conscientemente. Ao analisarmos nossos sonhos, percebemos padrões que se conectam com medos do passado ou com ansiedades atuais. Freud afirmava que interpretar esses símbolos nos ajuda a compreender os mecanismos de defesa da mente, oferecendo insights sobre como nosso inconsciente molda atitudes, escolhas e até relacionamentos, de maneira muitas vezes silenciosa. Portanto, prestar atenção aos sonhos é como ter um diálogo direto com o inconsciente. Cada medo que surge enquanto dormimos é uma oportunidade de refletir sobre nossas emoções, compreender traumas antigos e integrar partes de nós mesmos que permaneciam ocultas. É uma chance de transformar o medo em consciência e, com isso, em liberdade emocional. Ao longo deste vídeo, vimos que nossos medos mais profundos não surgem do nada. Eles são sinais do inconsciente, guardiões de memórias, desejos e conflitos que muitas vezes rejeitamos ou esquecemos. Freud nos mostrou que reconhecer e compreender esses medos é fundamental para o autoconhecimento e para viver de forma mais consciente e plena. O medo deixa de ser um obstáculo quando aprendemos a interpretá-lo. Cada receio revela algo sobre nós mesmos, abrindo portas para enfrentar traumas antigos e emoções reprimidas. Ao olharmos para dentro, descobrimos padrões e símbolos que nos ajudam a compreender melhor nossas escolhas, relações e comportamentos ao longo da vida. Freud nos ensinou que o inconsciente é como um mapa interno. Nossos medos são sinais que indicam áreas que precisam de atenção. Quando exploramos essas mensagens, transformamos a ansiedade em clareza, a insegurança em força e o desconhecido em aprendizado. Compreender o medo é, portanto, um passo essencial para viver com equilíbrio emocional. Portanto, permita-se olhar para seus medos com curiosidade e coragem. Cada medo profundo carrega uma história e uma lição que, quando reconhecida, fortalece nossa consciência e nosso crescimento pessoal. O convite de Freud é claro: não fuja do medo, entenda-o, e ele se tornará um aliado poderoso na jornada de autoconhecimento e realização pessoal.